Fala, meus queridos amigos, bem-vindos a mais uns 5 minutos antes da audiência, comigo, Rafael Sales. E hoje vou falar sobre controle emocional. A gente até já deu uma dica aqui ligado ao caso prático que eu quero abordar hoje. A gente vai trazer um caso prático de uma audiência em que, em determinado momento, o magistrado olha para a testemunha e diz: pode se levantar, que eu não quero mais lhe ouvir. Só que eu estava como advogado e ainda estava realizando as minhas perguntas. E eu intervi imediatamente e disse: excelência, eu ainda tenho perguntas a fazer. O magistrado retrucou, de forma até um pouco ríspida, dizendo: doutor, a prova é para mim, eu sou o juiz da causa e eu já estou satisfeito. E eu retruquei, dizendo: excelência, assim, eu entendo o entendimento de vossa excelência, respeito, mas o meu entendimento é de que a prova é para o processo e que existem outras instâncias, que esse processo ainda pode ser analisado por outros julgadores. Então, eu preciso produzir uma prova, eu ainda tenho perguntas a fazer. Eu teria duas formas de reagir a essa situação. Eu poderia ter sido ríspido também ao responder, e às vezes essa é a nossa tendência natural quando nos deparamos com algum tipo de situação ou decisão tomada em audiência, que podemos achar absurda, e eu particularmente achei a intervenção bem absurda, só que eu ia criar um clima de maior litigância, ainda um clima de maior intranquilidade. Então, eu optei pelo caminho na hora de manter o meu controle emocional no máximo e dizer: olha, eu entendo o seu entendimento, mas a prova é para o processo. E tem a Lei 8.906, que garante ao advogado, tá lá, é um dos direitos, no rol do artigo 7º, né, é uma prerrogativa do advogado produzir a prova nesse momento processual. E eu estou consignando que eu ainda tenho perguntas a fazer. Sei que Vossa Excelência deve estar cansado, eu estou cansado, mas estamos próximos de finalizar aqui e o rito processual vai ser respeitado se eu puder fazer as perguntas que eu ainda tenho a fazer. E aí ele foi também acalmando, talvez se eu tivesse sido ríspido, o resultado final não teria sido esse, e ele disse: pode perguntar, doutor. E eu continuei realizando as minhas perguntas também de forma muito calma, tranquila. Como resultado, o processo, eu estava representando um trabalhador, ele foi julgado 100% improcedente. O processo teve 100% de improcedência. Isso prejudicou, de alguma forma, o andamento desse processo para mim? Não. Por quê? Porque existe a segunda instância, porque a prova seria reanalisada por outros julgadores. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. Não faça a instrução pensando na sentença. Faça a instrução pensando no acórdão, na segunda instância, se for o caso até mesmo em Brasília. Então é muito importante que, ainda que tenha esse momento de rispidez, algum indeferimento, alguma coisa que você acha ali que não deveria ter sido dessa forma, que você registre os seus protestos e muitas vezes convença a dar sequência àquele ato. Nesse nosso exemplo prático, eu convenci a dar sequência àquele ato e tive a sentença de improcedência sem problema nenhum. É o entendimento daquele magistrado. Mas o que eu queria produzir ficou produzido em termos de provas. Ficou consignado na ata e isso era o mais importante para mim. Por quê? Porque eu nunca foco na sentença, apesar de entender a sua importância. E aí, essa semana, eu tive um tribunal. Esse caso, eu fui fazer sustentação oral e eu não precisei sequer sustentar, porque com a prova que foi produzida, mesmo a sentença sendo improcedente, eu consegui reverter esse processo por unanimidade. Os 3 desembargadores deram um voto favorável a esse caso que nós representamos e o processo foi revertido. Então, percebam, eu ter mantido a minha tranquilidade, o controle emocional durante a audiência foi essencial para que a prova ficasse registrada em ata e, posteriormente, de forma tranquila, eu pudesse ter revertido na segunda instância. Beleza? Então, essa é a nossa dica de hoje. Mantenha sempre um bom controle emocional. E, aliás, já fica a dica. Amigos de Lei, dessa semana, no nosso podcast, junto com meu amigo Franco Almada, estamos falando sobre perfis comportamentais, que vai falar muito sobre isso. Já anota.